É. Ok, então podes começar. Eles às vezes desligam a câmara, que é por causa de poupar a bateria e energia. Ok, eu vou já então compartilhar e vamos falando. Eu penso que deve estar já a ver, não? Sim, Pronto. Ora bem. Marinela, Zau, vês? sim, sim, Está tudo bem? tá sim. Pronto. Ora bem, antes de mais, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Hoje vamos falar de um termo. Pronto, não tem nada a ver com a natação, mas tem muito a ver com a nossa forma de estar no desporto. E depois, quando vocês forem professores de natação, a forma que também como vocês abordam as vossas crianças e os vossos adultos. Penso que vocês já devem ter ouvido falar sobre a ética, não? Uhum. Marinela, o que é que achas que é ética? Zau, Está aí o Albertino também. Albertino Albertino, Alves. olá. O que é que vocês acham que é a ética? Se calhar nunca ouviram falar, Teresa. Pois, se calhar nunca Eu já ouviram ouvi falar. falar, eu já ouvi falar, mas eu não sei como explicar. É isso complicado. Marinela, se terá a ver com a nossa forma de ser? Basicamente, trata-se da nossa forma de ser e estar. E está. Muito bem, Marinela. Zau, a Sim, chegazinha que a Marinela deu, já ouviste falar? eu não vi, eu não vi. Ah, não ouviste. Então, nós estávamos a falar que vamos começar a dar precisamente este conceito a nível do desporto que se chama ética desportiva. E eu estava a perguntar se vocês já tinham ouvido falar do que é a ética. Sim, ética. Ética tem a ver com comportamento, respeito, não? Sim, Desportivo. é isso mesmo, a nossa maneira de estar. Muito bem. Epá. E o Arnaldo? É Arnaldo, né? Não ouço. Deve estar, ele É de deve ter. love. É de love. Ah, deve ter ido abaixo. A do outro colega deve ter ido abaixo, Teresa. Às Pronto, vezes aquilo então vai vamos abaixo. seguindo. Sim, pronto, vamos seguindo. Ora bem, Marinela e Zau e para todos. Vocês sintam-se completamente à vontade para questionarem, para perguntar aquilo que não perceberem, parem e digam assim, Teresa, não percebi, ou eu não consegui entender, está bem? Para vermos aqui uma troca, mais do que uma aula, uma troca de algo e também de conhecimentos de mim para vocês e de vocês para mim, que acho que isto também é muito importante para nós. Olá, Ok. boa noite. Edlovo, tá bom? Tá bom? Ah, tá bom, sim, senhora. Exato. Tá tudo bom. Ora bem, então, nós no desporto, o desporto é visto de facto como algo neutro. O que é isto de algo neutro? Não tem nada a ver com política, não tem a ver com ordens religiosas, é algo que está na nossa essência como seres humanos. Nós brincamos, nós saltamos, nós pulamos, e isto é a nossa forma de estar e que podemos também brincar e que o desporto muitas vezes nos dá essa maneira de estarmos. Claro está, e nós como futuros treinadores, nós somos o pilar essencial para que o desporto e sobretudo com as crianças e jovens possamos transmitir esses valores do desporto e da ética, está bem? Nós, treinadores, promovemos, ou seja, construímos esses pilares que são os valores, como meios de quê? Do ensino-aprendizagem e do treino desportivo. Ou seja, nós estamos a dar as competências, ou seja, a forma de estar na vida dessas pessoas. Por exemplo, há pouco a Rita falou que vocês iriam ter um estágio e cada um de vocês ficava correspondente a uma ou duas pessoas.
Vocês, na vossa maneira de estarem, nessa altura, têm que se preocupar com os vossos alunos, certo? Não podem deixá-los ao abandono, dentro d'água. Não podem virar costas, irem falar com isto ou aquilo enquanto eles estão a fazer a natação. Ou seja, isso é o vosso comportamento, a parte da ética que vocês têm que se comprometer perante os vossos alunos. Ou seja, a segurança e o ensino-aprendizagem dos vossos alunos. Entendam? Certo? Certo? Certo. Marinela, quer perguntar Certo. alguma coisa? Não, não. Não? Pronto. Podemos Por enquanto continuar? está tudo. Sim, sim. Pronto. Porque é que nós temos este conceito da ética no desporto? Porque falarmos de ética é falarmos num sistema de valores, num modo geral. E quais são esses valores? Vocês sabem? Quais são aqueles valores que nos permitem dizer que nós somos eticamente corretos ou nos estamos a comportar como devida ética? Zau. Uh-uh. Um Ok. valor, por exemplo, que acho que é. Um valor. Hum, Albertino, vamos lá tentar sim, também. eu estou a ouvir. Ouça uma coisa, Epá, eu vou dar aqui um eu acho que lançamento. respeito. O respeito, muito bem. Termos respeito para nós, para os nossos alunos e também para outros treinadores ou outros professores, certo? Muito bem. Outro tipo de valor que podemos ter. Olhem uma coisa, quando nós começamos a ter aulas, começamos a ter algum gosto por aquilo que estamos a fazer, né? E criamos uma certa aqui. Às vezes criamos amizade com os nossos alunos, certo? Então acham que Sim. um dos valores também não é a amizade? Amizade, sim, será sim. A amizade. Outro tipo de valor que acham que possamos ter. Diz Albertino, não conseguimos ouvir. Tenta dizer outra vez que eu ouvi-se mal. Ele está sem Albertino, som. está sem som. Está Pronto, tá com nós vamos dificuldade. falar dos valores, mas esses, o respeito e a amizade, sim, são um dos valores da ética no desporto. Podemos ter os nossos objetivos individuais, como treinadores ou como atletas, mas não é a única forma e a maneira de conquistar essa vitória. Ou seja, a vitória não é a meta, mas sim como nós podemos conseguir ultrapassar esse obstáculo, conseguir o nosso recorde, trabalhar para conseguir essa vitória, são tudo formas de nós estarmos e promovermos a nossa ética enquanto treinadores, enquanto futuros professores. Está bem? Ou seja, a ética para o treinador funciona como um sistema de princípios. É como tivemos o princípio da natação, o princípio de saber nadar, a segurança da natação. Isso são os valores que nós temos que ter para que, na nossa orientação da nossa prática, sejamos o mais correto que possamos ter perante os nossos alunos. Entenderam? Sim, Percebido? Sim, sim. sim, É recebido. alguma questão? Não, não, não. Eu acho que por enquanto não. Por Da enquanto minha não. parte. Marinela, vou-lhe fazer uma questão. Imagine que você vai começar agora o seu estágio, né? E Uhum. encontra um menino assim mais tímido, não consegue fazer aquilo que lhe pede. Numa forma ética, como é que acha que conseguiria combater
este percurso deste novo aluno seu? Bem, normalmente, quando eu deparo com alunos desse gênero, eu converso com o aluno, Certo? tento incentivar eles sempre, porque se não tiver motivação, nós não conseguimos mesmo. Incentivo ele, procuro outra forma, se tiver, né, uma outra forma, para que ele consiga atingir o objetivo esperado, o objetivo que eu quero. Uhum. Bem, Marina, e tu, enquanto professora, terás que ter Hum, esse entusiasmo para o cativares também, certo? Exatamente. Pronto, e daí vires o teu comportamento ético perante aquela pessoa, porque tu estás-te a preocupar que ela fique bem Uhum. na natação, certo? Pois, É isso, não é? Zau, entendeste? Sim, eu percebi. Sim, sim. Pronto. Zau, agora imagina, enquanto estamos nos objetivos individuais e que a vitória não é a todo custo. Imagina que tu na tua aula de surf, lá há uma prancha que se parte. Qual é a tua preocupação em primeiro lugar, como treinador? Ah, eu não entendi. A prancha partiu só Sim, a ou prancha durante a aula? partiu e o teu aluno não consegue mais praticar o surf naquele dia. Tu, como treinador e como professor, o que é que tens que te preocupar? Isso foi dentro d'água, né? Sim, a prancha ok. partiu. Preocupas-te com a eh, prancha ou preocupas-te com o aluno? Normalmente o aluno. Eu tenho que preocupar com o aluno, que isso é o foco, né? Claro, claro. A prancha que, né? A prancha que se vai lá dar a Ah, volta, né? É dá isso mesmo, para ou reparar a seja, prancha, fazer outras coisas com prancha. claro, é isso mesmo, Não posso Zal, perder muito bem. aluno. Não pode. Sim. Já te aconteceu alguma vez? Ah, aconteceu que as pranchas teve furadas e não consegui dar aula ou não consegui levar prancha para surfar porque estava estragadas. Então, sim, mas parti mesmo, não partiu, Não? não aconteceu, não. Ok. Não. Continuando. A ética será, este termo da ética, vocês acham que é um termo mais de moda? Porque agora está na moda falarmos da ética. É mais uma atitude que nós temos que ter, uma forma de estar. Devo ou não devo falar a verdade? Devo ser verdadeiro ou não? Devo ser bom para mim e para os outros? Faço ou não faço? São tudo questões que muitas vezes nos levam a refletir na nossa forma de estar e da nossa forma de agir, certo? Quando nós estamos deparados em frente a uma turma, não é? Uma turma, um grupo de alunos, um grupo de atletas, teremos que sempre pensarmos, temos um grupo, qual é a minha maneira de estar perante esse grupo? Devo ser eu próprio ou devo me sujeitar às pessoas que estão na minha frente? Isto são tudo conceitos que nós deveremos pensar quando nos deparam com uma turma ou com um grupo de alunos ou de atletas ou de meninos que querem, por exemplo, começar a nadar. Certo? Zau, Edlov, percebeste? Osal, tu este ano, não vou falar diretamente, obviamente, mas tu este ano já te deparaste com algumas situações de ética em situações que tiveste aí no clube, de problemas do clube. Basicamente, eram problemas de ética. Alguns dos problemas que tiveste com aquelas organizações e pronto, tu lembras-te, não vou estar aqui a falar agora, mas alguns deles eram de Sim. facto problemas de ética, de pessoas falarem coisas que não deviam, de não te respeitarem, disto e daquilo. É ética, é isso. Isso. Zal, depois, se calhar, até depois no final, vamos falar um bocadinho sobre esse esse teu exemplo, que acho que é, depois também até gostaria muito de ouvir como é que tu depois contornaste esse obstáculo. Certamente fizeste, talvez de uma forma
que até se calhar a mim vais-me ensinar, porque são formas de estar, não é? Sim, ok. Bom, se o cliente não tiver aqui, porque vai terminar aqui, hora 20h30, não? É. Mas depois falamos no fim, tá bem, Zau? É É porque assim, ele está a até trabalhar. 20h30. Ele está a Estás trabalhar, atrapalhado com Teresa. o trabalho, é? E Sim. pode ter clientes lá. Ah, ok. Então vamos Sim. falando, tá A bem? partir das 19 horas, a partir Estás das livre. 19 horas, o cliente já começa a vir e, Não, tem os jantares. Eles me sim, servem os jantares. Ele está no dependendo. restaurante. Ah, é? Tá Sim, bem. Pronto. Então, isto da isso. ética e da moral, a ética é o modo de ser, é aquilo que é um determinado sentimento que perante aquilo que nos foi transmitido nas nossas comunidades, o que é o que pode ser eticamente correto para mim, para o Zau, para o Adelovo, para a Marinela, pode não ser eticamente correto para outra cultura, certo? E a moral são é aqueles deveres e os costumes que são aceitos dentro da nossa comunidade. Entendido? Por isso há uma diferença de ética e de moral. Uhum. Ou seja, logicamente, para a nossa construção, seja ela como professor, seja ela como educador, seja ela como treinador, as dois termos, tanto a ética como a moral, são a base e o pilar para nós nos tornarmos pessoas capazes de contornar seja aquilo que for, está bem? Ou seja, depois, o que é que nos pode acontecer? E é aquilo que certamente que o Zau apresentou lá no clube dele. Muitas vezes nos deparam com problemas dentro do dentro do nosso clube, dentro da nossa equipa, que muitas vezes será que temos que agir desta maneira ou ficará melhor agindo da outra forma? Será que se eu agir desta forma eu vou ter o resultado que quero ou vou só agir desta forma porque o meu patrão me pediu para eu agir desta forma? São tudo formas de nós pensarmos nas formas mais corretas e naquilo que pretendemos que seja o desporto. Entendido? É logo. Está cá? Diga lá. Tem aí alguma ideia? Alguma coisa que já lhe passou na cabeça que lhe fez pensar? Não me diga, eu vou brincar um bocadinho contigo. Posso? É, Não me diga. O Ed Love se calhar tem mais dificuldade em. Ah, é? É, Olha, ele está-se a rir, mas ele vai perceber. Não me digas que já tiveste vontade, quando alguém não sabia nadar, dar ali dois afogamentos, duas amonas para baixo, a ver se ele aprende de uma vez por todas. Hã? Coitado. Esse lobo. Marinela, não está cá. Sim, Não me digas que já tiveste essa vontade. não. Não? Levas com paciência o facto de eles não aprenderem logo de uma vez a fazer, por exemplo, o batimento ou a respiração, né? Hum, Quando eu fico a trabalhar com criança, tem que levar toda a paciência do mundo. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Sim, senhor. Já vi que gostas de trabalhar com crianças, Marinela. Uhum. Muito Pois bem. é. Então, o próprio desporto. E porquê é que ele é propulsor dos valores éticos e deontológicos? Porque vejam, nós quando estamos numa equipa, seja ela individual, como a natação, ou seja ela um desporto coletivo, nós trabalhamos sempre em grupo, certo? E o desporto, através da sua responsabilidade, nos vai dando valores para sabermos estar em grupo, para sabermos competir em grupo e para sabermos estar naquilo que estamos a fazer.
Ou seja, o desporto traz-nos esses ensinamentos de saber estar e de se estar corretamente perante o grupo, perante nós próprios e perante as pessoas que estão-nos a orientar. Entendido? Por isso é que muitas vezes se diz que o desporto deve ser sempre utilizado para fins educativos. Educativos porquê? Porque nós estamos a ensinar, através do desporto, hum, olha, vou-vos dar um exemplo muito, para vocês perceberem. Eu sou treinadora e às vezes vou com os meus atletas para torneios. E eu tinha atletas meus, pequeninos, que não sabiam comer de colher, nem de faca. E eu, durante o torneio, ensinei-os a comer de faca e garfo. Ou seja, isto, o desporto, o facto de nós irmos para um torneio, permitiu que eu pudesse ensinar aos meus atletas também a comer. Outra forma também, por exemplo, ah, o desporto também nos dá a possibilidade de nós podermos conviver e de mostrar aos nossos atletas as coisas da vida, ou seja, aquilo que nós passamos, podemos transmitir esses valores aos nossos atletas. Olha, é melhor ir por aqui, porque se fores por ali, a coisa pode não dar certo. Ou seja, nós termos esse dom, se podemos chamar, para podermos falar com os nossos atletas o que está bem e o que está errado, tá? Ora bem. Quando ganhar é tudo, fazemos tudo para ganhar. De facto, é verdade, nós queremos fazer tudo para podermos ganhar algo. Mas será que ganhar significa tropeçar, não infringir as regras? Ahm, é isso que nós queremos do desporto? Ou seja, não respeitar as regras. Isso é que é ganhar? O que é que acham? Não. Marinela, Não, diz. é que não. Não? Boa. Então diz lá. Bem, eu vou só formular. Então, reformula lá. Temos esse tempo. Por exemplo, eu vou-vos dar uma ideia. Vai haver agora a travessia do Equador, certo? Uhum. E vocês, logicamente, que têm todo interesse em participar e se calhar até levar alunos vossos a essa travessia. E digam assim: olha, se fores com umas barbatanas, nadas mais rápido. Vocês acham que no fundo ganharam e foi de vocês próprios? Ou isso não importa? Ou seria mais correto ganhar essa prova da travessia sem as barbatanas? Eticamente mais correto. Albertino, Bem, eu acho que nessa questão é como se fosse Acredito, fazer cálculo. acredito. fala Marinela primeiro, sim. Cara, Eu acho que nessa questão que a professora falou é peraí, como se senhora. fosse fazer cálculos no teste. Oh, céus. Olhem Ok, lá. é como se fazer cábulas no teste, Isso. enquanto que É, outras é, pessoas, muitos alunos estudam bastante para fazer teste, outras pessoas vão levar cábula. É incorreto. Claro. E depois, se calhar, essas pessoas tiraram boa nota e que nós é, que estudamos não, Não tiramos. não tivemos. Boa. Marinela, diz. Exatamente. Rita, alguém quer Albertino, falar? é o Albertino, não sei se ele quer acrescentar mais alguma coisa. certo. Diz, Eu, Albertino. sim, eu acredito que com as barbatanas a pessoa até pode ganhar, mas a vitória não será uma vitória limpa. Claro. Porque suponhamos eu estivesse numa competição e a Maranela não usou barbatana, eu usei e eu ganhei. No momento eu até poderia me sentir muito feliz, tipo, ganhei e tudo mais. Mas lá no fundo.
Eu diria que eu não ganhei com o meu próprio esforço, não, não foi daquilo que veio de mim mesmo, mas já a Maranela se sai em segundo lugar, ela vai ter segundo lugar com orgulho porque ela se esforçou para chegar lá mesmo sem ter usado as barbatanas. Então, Uhum, com as barbatanas é uma se fizer. Já sem as uhum. barbatanas, não sei quantos metros, já. Eu creio que é isso. É isso mesmo. Obrigada, Albertino. Ora bem, então aquilo que nos vai agora preocupar é a nossa função daquilo que vamos ser, que é os treinadores, né? Vocês estão a preparar este curso, ou estão a fazer este curso, para serem treinadores, certo? Certo. Ora bem, o treinador tem, sobretudo, uma responsabilidade social. Porque esta responsabilidade social? Porque o treinador, na sua formação como treinador, consegue transmitir aos seus atletas os valores do desporto. Por isso, se diz que tem essa responsabilidade É, social. O treinador também tem que ter aquela parte da formação da técnica e da tática, logicamente. Por isso é que ele está a fazer o curso de treinadores, que é para ser um alguém que vai orientar a sua equipa, seja de que modalidade for. E também é um agente desportivo, porquê? Porque faz parte das instituições nacionais e internacionais. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês, ao virem serem treinadores de natação, vão pertencer à instituição da Federação de Natação Santomense. É assim que se diz, né, Rita? Sim, é a Federação de Natação de Santo Tomé e Príncipe, sim. A Federação de Natação de Santo Tomé e Príncipe. Ou seja, o treinador tem que ter esta tripartite, estas três funções. Responsabilidade social, porquê? Porque é ele que tem a função de transmitir os valores aos seus atletas. E porquê é que e vocês podem dizer muito bem, então, mas porquê é que tem a função o treinador e não tem, por exemplo, o pai ou a mãe? Muitas vezes o treinador tem a capacidade de estar mais perto do atleta, está muitas horas perto do seu atleta, consegue ter este acompanhamento e esta amizade com o seu atleta, que muitas vezes o atleta tem mais confiança no treinador que muitas vezes tem em casa. Então consegue desabafar mais vezes com o treinador. Por isso se diz que o treinador tem esta função de responsabilidade social, conseguir transmitir os valores. E esta transmissão dos valores não é só em competição, é durante o treino, é após o treino, é antes do treino, ok? Temos que sempre focar-nos nisto, na questão dos valores, na questão da segurança, de salvaguardar os nossos atletas perante algum contravalor, depois daqui a pouco já vamos ver o que é isto dos contravalores. Logicamente que o treinador tem que ter uma formação técnica e tática. Vocês já tiveram a vossa formação da natação, do como nadar crawl, como nadar bruços, como nadar segurança nas águas abertas. E é um agente desportivo porque pertence a uma instituição. Vocês, quando tiverem o vosso curso de treinadores, vocês vão ser treinadores da Federação de Natação de Santo Tomé e Príncipe. Entenderam? Sim, Pronto. sim. Houve um atleta, que foi atleta olímpico, do atletismo, que disse: de facto, o treinador é a figura central na vida cotidiana do atleta. Por tudo isto. De facto, o treinador é aquele em que o atleta deposita mais a sua confiança, é no treinador que o atleta se desenvolve e é com o treinador que o atleta tem ou adquire esses valores que o desporto nos traz. Entendido? Percebido? Sim. Sim. Marinela, quer dizer alguma coisa? Não, não. Não? Edelove, quer dizer alguma coisa? Não.
Bom proveito. Então, o que é isto do valor? Um valor para mim pode ser diferente de um valor, por exemplo, para a Rita, ou para a Marinela, ou para o Edlove. Ou seja, por exemplo, neste caso da direita, o valor para esta família é ter um bom carro. Para eles, o grande valor é ter um bom carro. Não se preocupam com a casa, ok? Mas, por exemplo, o que para nós não damos muito valor, que é o desperdício da água, há certos locais do mundo que esse valor da água é muito importante para a sua subsistência. Entendem? O Uhum. valor para mim pode ser diferente do valor para a Marinela, do valor para a Rita ou do valor para o Edelhof ou para o Arlindo. Ok? Tem a ver com a nossa forma de estar, com a nossa, os nossos, com a nossa forma como nos educaram. Entendido? Sim, Mas Sim, sim. certamente vocês devem ter conhecido este senhor, que é o Charlie Chaplin, né? Aquele famoso Charlot, disse: o valor de um homem não se dá pelas roupas ou os bens que possui, mas sim pelo caráter e a beleza dos seus ideais. De facto, o valor é isto. Não é ter um bom carro, não é ter uma boa casa, não é ter a melhor prancha de surf, mas sim é ter a nossa forma de estar e a forma como transmitimos esses valores a quem, à turma, aos atletas. Isso é que é o valor humano, tá? sim, Quais são então esses valores associados ao desporto? Temos então o espírito de equipa, o sabermos estar em equipa, o sabermos respeitar a equipa, o ter aquela garra do nosso clube, de sermos nós a construir o nosso clube, o fair play, ou seja, o jogo limpo, depois mais à frente vamos ver, o respeito, a igualdade, o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Vocês muitas vezes já devem ter ouvido falar nas questões mentais dos atletas, que muitas vezes o treinador não dá esse equilíbrio entre o treino e o descanso o correto e muitas vezes os atletas treinam demais e depois a nossa cabeça começa a pensar tanto no treino que acaba por, pum, explodir, né? Ou seja, tem que haver um equilíbrio entre o treino e o descanso, entre o que estamos a fazer e o que não estamos a fazer, entre aquilo que nos dá alegria e o que nos está a começar a aprender, por algum motivo já não nos motiva tanto. Entendem? sim, sim, Isto são todos valores que o desporto nos traz. Este respeito pelos outros, a igualdade de oportunidades. Se o meu clube tem não sei quantas pranchas, eu vou tentar que o meu outro clube, onde eu comecei, também possa ter as mesmas pranchas da natação. Entendido? Ora bem, cada um de nós, como treinadores, como professores, como pais, dirigentes, temos essa responsabilidade de ter essa função e resolução dos conflitos que muitas vezes nos aparecem, aquilo que o Zawa disse lá no seu clube, não é? Muitas vezes temos que ter essa capacidade para saber ultrapassar, e só muitas vezes mostrando o nosso caráter e o nosso valor e dando valor às coisas que estamos a construir, é que muitas vezes agimos e temos que agir com ética para a nossa salvaguarda e para a salvaguarda dos nossos atletas. Muitas vezes, e nos vossos clubes, ou naquilo que estão a fazer, já ouviram falar no código de ética? O que é que acham que possa ser o código de ética? Não sei se aqui só já Ilker, se calhar é que na faculdade ouviu falar. Já Ilker, ouviste falar do código de ética na faculdade de desporto aí em Santo Tomé? Não. Não.
Não é Pronto. muito. O que é isto do código de ética? É como fosse um regulamento da nossa forma de estar como treinadores perante a nossa equipa. Ou seja, o respeito, temos que ter o desportivismo, que são as regras, defender sempre a verdade esportiva. Ou seja, se nós virmos que alguém está a ultrapassar as regras de jogo, ou se virmos que alguém não está, utilizou alguma coisa para poder ganhar aquela prova, sabermos agir perante a verdade dessa prova ou desse resultado. Ou seja, é a forma de nós atuarmos enquanto educadores, não é? Dentro da nossa modalidade desportiva, está bem? Ou seja, é o compromisso que nós vamos ter perante os nossos atletas e a nossa modalidade que gostamos tanto, está bem? Ora bem, uma das coisas que nós temos que ter, e isto do código de ética é importante vocês saberem, é que quando nós nos comprometemos com um grupo de alunos ou um grupo de atletas, temos que ter sempre a noção, a sua idade, o seu passado desportivo. Ah, não podemos, por exemplo, de ser mais amigo do aluno A ou B porque é filho do presidente do meu clube. Não. Isso não é uma conduta que se queira ética da nossa parte. Teremos que sempre respeitar as condições de saúde das nossas atletas. Ou seja, imaginem que há um menino ou uma menina que naquele dia está doente e com febre. Logicamente, não vamos pô-lo dentro da água, né? Temos que ter essa noção de que certamente se o pusermos dentro da água, ele pode vir a piorar desse estado de saúde, não é? Certo? Marinel, Acho que ela deve ter ido jantar. E o Albertino? veja, e o Albertino foi, não? Olha Certo, lá. certo. Estou aqui à escuta. Estou à escuta. Estás à escuta? É porque eles têm pouca eletricidade às vezes e a coisa não funciona. Olha, Muito não estava a bem. falar, mas Sim, sim. quando estava a desligar era inútil. Ok, Marina. Tadinha. Ora bem, a nossa maneira de estar no desporto, a nossa forma de abordar, de explicar, de falar, a nossa maneira até mesmo de comunicar e a nossa postura tem que ser sempre o exemplo para os nossos atletas. O exemplo, eh, de que somos algo ético naquilo que estamos a fazer. O exemplo para os nossos atletas, o exemplo para os nossos adversários, o exemplo, temos que ser o exemplo para os pais. O treinador chega sempre a horas e os meninos lá em casa vão dizer assim: Olha, mãe, o meu treinador chega a horas sempre. Ou seja, esta forma de nós estarmos também permite, esse exemplo permite também educar outros agentes. Se o treinador, imaginem, se o treinador chega sempre atrasado, se vai ainda todo, acabou de levantar-se, vai todo assim, todo ainda meio não é uma figura que seja como exemplo para o seu atleta, certo? Outros exemplos que vocês queiram dar. Por exemplo, se eu nunca ouvir os meus A atletas, linguagem não correta. se eu nunca ouvir os meus atletas, qual é o exemplo que eu estou a dar a eles? Olha, eles não se importam comigo, não é? Não fica essa sensação? Sim. Eu não entendi. Então eu explico. Ou seja, Marinela, eu, como treinadora, chego sempre 10 minutos antes do treino. Sou Sim. pontual no treino, certo? Sim. Então, os meus atletas, os meninos a quem eu vou treinar já sabem que eu sou sempre
chego sempre antes do treino, certo? Sim, sim. Ou seja, eu consigo dizer a eles para nunca chegarem atrasados. Porquê? Porque eu Exatamente. sou o exemplo que chego sempre a horas ao treino. Pois, Depois ele consegue dizer ao pai ou à mãe que temos que sempre chegar a horas ao treino. sim. Entendido, Marinela? Eu não entendi o exemplo que a professora tinha acabado de dar. Qual? Eu nem me lembro. Então Eu não eu vou entendi. repetir, tá bem? Pronto. Eu, como treinadora, chego sempre a horas ao treino. Sempre. Por exemplo, o treino está às 4 da tarde, mas eu chego às 10 para as 4. Para as 4 já começar o treino, certo? Certo. Pronto. Ou seja, eu estou a passar a imagem aos meus atletas de que temos que chegar a tempo ao treino. Não podemos chegar atrasados. Pois. Ou seja, eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que dar, primeiro, antes de dizer, olha, se eu, por exemplo, imagina que tu és minha atleta. Marinela, estás Uhum. sempre a chegar atrasada às aulas. E depois tu podes dizer assim, mas a professora também chega atrasada. Qual é o exemplo? Se eu chegar sempre atrasada, qual é a forma ou aquilo que eu consigo vos transmitir também? Ou seja, se eu chegar sempre atrasado, estou a deixar-vos que vocês também chegam sempre atrasados, certo? Exatamente. Agora, se eu chegar sempre a horas ao treino, eu já vos posso dizer, olha, eu chego sempre a horas e gostaria que vocês também chegassem sempre a horas. Ou seja, estou a vos dar a minha maneira de chegar cedo é uma maneira de estar eticamente correta no treino. Entendido? Entendido. Agora percebeste? Sim, sim. Pronto. Mesmo, Marinela? Sim, Ora bem, percebi. muitas vezes nós conseguimos aquilo que nós somos como treinadores, os exemplos dos valores éticos, conseguimos sempre passar isso para os nossos atletas. Porquê? Porque eles ouvem-nos e querem ser como nós falamos. Eles agem como nós agimos. Ou seja, nós somos os ídolos para os nossos atletas. Ora, se nós somos os ídolos para os nossos atletas, mesmo nas questões da ética, dos valores, da maneira de estar, eles vão nos copiar também essa maneira de estar. Por isso dizem que muitas vezes o aluno é o espelho do treinador. Porquê? Porque eles seguem-nos, vocês aí têm aquela, têm aquela designação das influencers, não? Não. Ou seja, vocês têm um exemplo, né? Por exemplo, a mãe cozinha muito bem o calulu. Eu quero fazer tão bem ou igual ao calulu da minha mãe, certo? Marinela, não está. Tá, Acho que Jana? está, Teresa. Sim, Não podes está. passar. Ai, meu microfone está desligado. Hã? Meu microfone é que está desligado. Está desligado, mas percebeste, Marinela? Quando eu Sim, digo sim, eu assim, percebi. eu quero eu quero ser como o meu treinador, da forma como ele fala, da forma como ele fala comigo quando eu estou mais triste, isso muitas vezes nós conseguimos passar isso para os nossos atletas, está bem? Uhum. Porque nós Pois. somos os ídolos para ele. Eles muitas vezes seguem-nos e gostam da maneira de nós, e muitas vezes eles depois vão para casa dizer assim: Olha, a minha treinadora hoje disse-me isto, isto e isto. E quando eu estiver assim,
tenho que fazer isto, isto e isto, tá? Exatamente. Pois é, É, não é, querida? pois é. É, não é? Ou É seja, sim. nós muitas vezes somos como fôssemos o ídolo deles, ou seja, eles veem como nós falamos, eles olham-nos como, às vezes até, muitas vezes, até querem se vestir como nós, usar o boné como nós vestimos, calçar a sapatilha como nós temos, calçar o chinelo como nós temos. Eles gostam disso, porque eles querem ser como nós. Nós somos como fosse para eles o melhor do mundo, tá? É, não é? Pois, pois é sim. Ora bem, então vou-vos dar aqui 5 propostas para nós termos a nossa forma de estar com esta forma de passar a ética e os valores como forma educativa. Temos que sempre que nos preocupar sempre com aquilo que nós queremos que os nossos atletas atinjam. Por exemplo, imaginem que vocês estão num grupo de jovens que querem começar a nadar. Qual é, segundo vocês, a minha primeira preocupação? Eu não entendi a pergunta. Eu vou dar 5 formas para vocês melhorarem. Entendi a pergunta. Hã? Diz, Nós não entendemos a pergunta que a professora havia acabado de nos colocar. não percebeste? Sim, sim. Então eu vou explicar de outra Não, forma. não. Imaginem com este, nós temos que nos preocupar com os objetivos, ou seja, com aquilo quando chegarmos, por exemplo, vou-vos dar um exemplo para ser mais concreta. A professora Rita falou-vos que vocês vão começar a fazer o vosso estágio, certo? Certo. E vão ter que ter 2 alunos, certo? Sim, E vão Sim, ter que apontar todas as aulas que sim. vocês derem, certo? sim, 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 sim. Então, qual é a primeira preocupação que vocês vão ter quando começarem isso? A primeira preocupação. Vocês têm que escolher daqui destas cinco que a professora colocou, leiam Ah, as cinco e vejam qual é aquela que vocês priorizavam, que vocês iam, em primeiro lugar, iriam escolher. Ao 3, eles não têm muita facilidade em ler, porque eles Não? estão no telemóvel, estás a perceber isto? Ah, ok. Eles têm aulas no telemóvel e não é muito fácil para conseguirem ler, às Pronto. vezes. Então, eu digo-vos aquilo que penso e depois já falamos sobre isto. Eu acho que a primeira Segurança. coisa, diz, eu Força, acho que, Albertino! diz, fala. hum. Deve ter ficado sem bateria, Teresa. Foi. Este é um problema Eu lá acho que ele em está com si. problema de internet. Eu acho que ele está com problema de internet. Ah, é? Pronto. Uhum. Eu acho que aquilo, quando vocês começarem a fazer o vosso estágio, primeiro que tudo, preocupem-se com a segurança dos vossos atletas, está bem? Das pessoas com quem vão ensinar. Depois, também, falem com eles sobre os comportamentos que têm que ter de segurança, de respeito, de amizade, de partilha, saber falar com vocês daquilo que eles têm mais medo, saber combater esses medos. Isso tudo é muito importante agora quando vocês começarem o vosso estágio. Está bem? Tá Porque vos bem. dá segurança a vocês e dá segurança aos vossos alunos. Está bem? Hum, Tá bem. Pronto. É. Ora bem. Alguns comportamentos éticos que nós, como treinadores, devemos ter. Ou seja, devemos ter sempre todas as áreas em que aprendemos, estar sempre cientes, ou seja, ser na nossa cabeça,
tem que estar sempre aquilo que nos ensinaram para nós podermos ensinar também a eles. Está bem? Um conselho que eu vos dou sempre, procurem sempre, antes de irem para as vossas aulas, estudarem um bocadinho daquilo que vocês vão dar ou como é que vão dar. Está bem? Não cheguem lá e não inventem. Está bem? Mas levem os exercícios preparados. Está bem? Porque assim vocês conseguem sempre evitar que haja algum acontecimento menos bom e conseguem sempre a segurança dos vossos atletas, porque já levam os exercícios estudados. Está bem? Percebido? Sim, percebido. Pronto. Temos que ter sempre uma reflexão daquilo que fizemos nesse treino, chegar ao final do dia de treino com eles, perguntar: vocês sentiram-se bem? O que é que custou mais a fazer? O que é que custou menos? O que é que vocês querem fazer? Ou o que é que aquilo que vocês esperam para a próxima aula? Ou seja, vocês têm que ser os motivadores para que eles apareçam na próxima aula. Está bem? Percebido? Sim. Ora bem, há sempre três dimensões que nós temos de estar muito cientes de quando estamos a ter a nossa maneira de estar ou a nossa função como treinadores. Temos sempre ter a ética, temos sempre ter a educação, transmitir a educação pelo desporto, saber estar em grupo, saber manifestar, falar, saber conviver, respeitar o outro, o próximo, o colega. Ah, Muitas vezes também saber ultrapassar as dificuldades que possam ter surgido, entretanto, no grupo, porque alguém se desentendeu entre eles. Isso também é muito vulgar às vezes acontecer. E, sobretudo, também permitir quais são, então, esses valores. Está bem? Tá bem. Dúvidas? Eles vão ter dúvidas quando começarem a dar aulas. Marinela, e eu não sei se já ele que está a ouvir, isto é muito importante. Vocês, quando começarem a criar o clube de natação aí em Santo Tomé, vão ter que ter normas e regras de conduta para os vossos alunos. Porque uma das coisas. Alô? Alô, Jailcar, estás a ouvir? No momento não estava em casa, fui para a casa de Pronto. banho. É importante que vocês percebam esta questão da ética, é muito importante, porque vocês, quando estiverem a criar o vosso clube de natação e estiverem a fazer as normas para o clube que vai funcionar na praia do PM, vocês vão ter que ter regras. Ou seja, vocês vão ter que ter Que um se documento onde vocês vão pegar nestas passou, coisas que a professora Teresa esteve aqui a falar, que são importantes. E as pessoas que fizerem parte do grupo da praia, os professores, os alunos, os dirigentes da federação, etc., vão ter que obedecer a uma série de normas, porque senão, se não há regra, se essas regras não estão definidas, vai dar asneira, porque depois as pessoas vão se zangar, pronto. E esta questão da ética é importante. Eu posso até estar a confundir, a professora Teresa já me vai corrigir se eu estiver a baralhar tudo, pronto. Mas acho que se houver regras e estiverem esclarecidas, regras de conduta e de respeito, nós aqui no Futebol Clube do Porto, onde eu estou, por exemplo, há muitos problemas, às vezes, porquê? Porque vem um pai que diz: vocês, o meu filho perdeu os chinelos e a professora que é responsável pelos chinelos. Não. Eles assinaram um documento onde diz: nós não nos responsabilizamos pelas roupas e pelas coisas das crianças. Temos outra norma que é: às vezes, pessoas que são mal educadas, para o recepcionista, a pessoa que está na recepção, vocês aí não têm isso, mas imagina que têm um miúdo que é mal criado para vocês, que vos manda dar uma volta noutra palavra. Isso tem que estar tudo registado, que vocês, se a pessoa for mal educada, se portar mal, etc., é excluída das aulas ou tem um castigo. Isso é uma forma de educar. Não deveria ser necessário chegar a esse ponto. Mas é muito importante ter regras.
acho que vocês perceberam como na vossa faculdade tem regras, certo? É isso, Teresa, eu estou aqui a É baralhar. isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada, Rita. Ora bem, quais são os valores necessários e qual é aquilo que realmente nós queremos para o nosso clube? Quanto vale de facto uma medalha se nós não tivermos ética? Uhum. De facto, o desporto tem um património de valores. Conseguimos ajudar o próximo. Mas não é combater através da violência ou através da dopagem, certo? Isto são formas de não sermos verdadeiros connosco próprio, nem com o clube, nem com os nossos colegas de equipa, tá? Ou seja, nós temos que ser de forma correta para connosco, podermos ajudar o nosso colega. O desporto, como tem uma ferramenta de intervenção e transformação social, ou seja, nós conseguimos que o desporto, vejam só, estes dois meninos, sendo de clubes diferentes, mas conseguem se abraçar entre si. O desporto tem esta capacidade de unir as pessoas, certo? Não é pelo fato de ser do Porto ou do Benfica que eu vou me dar mal com o meu colega, está bem? Tá bem. Vejam aqui estes dois jogadores de futebol em pleno estádio, em que há aqui uma data daquela fumaraça toda. Eles veem, são de clubes diferentes, mas estão ali abraçados a ver aquele espetáculo deprimente que é das claques de futebol, não é? Uhum. Ou seja, o desporto tem esta capacidade de manifestar-se através do espírito desportivo. E quando eu falo no espírito desportivo, falo no espírito de união, de equipa, de amizade. Está bem? Tá bem. E muitas vezes podermos combater estes aspectos da violência que já cada vez mais têm vindo a se desenvolver no desporto. Porquê? Porque estas rivalidades muitas vezes só dignifica a pessoa que quer ganhar a todo custo, não é? Ou seja, eu vou ganhar porque quero ser o maior. Então vou combater, vou prejudicar, vou, vou, vou massacrar o meu atleta, vou dizer nomes, vou isto, vou. Isso não é a forma correta de nós estarmos no desporto. O corpo, muitas vezes, o próprio consumismo tem que permitir de criar hábitos de vida saudável. Não é termos atletas, super atletas, quando depois nos deformam o nosso corpo. Não é ter a quantidade de mil e tal sapatilhas ou pranchas ou toucas ou óculos que vai nos permitir ser melhores atletas. Não é ir às melhores academias e também não é nos podermos contaminar só para termos um corpo bonito, porque o objetivo é sermos os mais encorpados quando depois tiramos o nosso estilo de vida saudável, que é a nossa saúde. Está bem? Não vale a pena nós termos estes tipos de comportamento quando a nossa saúde é o nosso mais bem comum. Está bem? E isto temos que saber passar aos atletas. Também o desporto é uma ferramenta de intervenção e transformação social. Porquê? Porque permite que raparigas e rapazes possamos treinar em conjunto. Dar oportunidade também às meninas que pratiquem desporto. E o desporto é o melhor meio para elas poderem se desenvolver também. Certo? Em Santo, Certo. Marinela, em Santo Tomé, o desporto não é assim muito acessível às mulheres, pois não? É muito complicado. Pelo menos no Sul eu sei que é complicado, que elas não se sentem muito motivadas e assim. Mas vocês aí, há assim alguns constrangimentos à participação das mulheres. Eu acho que não. E a questão das Aqui no tarefas norte, não. domésticas e assim. Tarefas domésticas, mas eu acho, eu não vejo muita
resistência por parte das meninas. Ok, nem os pais nem nada, eles têm, é fácil, ou seja, não é as raparigas irem para fazer, diz à Ilka, acho que vocês perceberam qual era a questão, diz. Diz, Sim, Hélio. essa mentalidade tem se mudado já drasticamente. Uma coisa que tem feito muitas moças aderirem à prática desportiva é o desporto escolar. Muitas jovens têm aderido, já têm treinado, estão disponíveis desde meninas bem cedo. E até agora os pais agora investem muito no Exatamente. desporto. Várias modalidades esportivas, várias modalidades. Então, essa cultura de ter medo, aquele receio já tem se diminuído. Claro, né? As zonas com menos oportunidades, como zonas mais distantes ao sul. Não sei, mas eu acredito mesmo no futebol, outras modalidades, sempre tem um grupo de feminino, de mulheres. Mas aqui na cidade, atletismo, já tem aderido muitas moças, voleibol, handebol, já tem aderido Olha muitas bem. meninas. Uhum. É Ou bom saber seja, isso. a própria transformação social em Santo Tomé também permitiu que as meninas começassem através a praticar desporto Uma através do coisa só, desporto desculpa. escolar. Muito bem. Sim. Uma coisa, eu apercebi isso há pouco tempo. Uma coisa que tá bom muitas meninas fazem desporto é o TikTok. Por quê? Elas querem ter o corpo como aquelas moças do TikTok. Corpo Ah, para Sim, dançar. é. Então, o que que fazem? Muitas meninas de manhã cedo vão treinar, já fazem caminhada. Só por causa daquele visual, para o corpo tá bonito, TikTok, quando dançar, tá corpo bonito, tem o corpo como aquela modelo, aquela influenciadora. Então, de certa forma positiva, o TikTok tem influenciado muitos jovens, muito, principalmente meninas. Quem é dançar, tem o corpo mais bonito, mais aparente para ter mais seguidores. Faz atividade física, vão para ginásio. Ginásio também, muitas moças já têm aderido ao ginásio. Para a prática desportiva, Ó, já, mais, Ilka, eu nem sabia que vocês tinham ginásios aí. Vocês têm ginásios na cidade de Santo Tomé? sim, temos Ok, ginásios. não Não é, sabia, não é não aqueles ginásios percebi. sofisticados, com todos os equipamentos, mas com os básicos, né? Os pesos necessários, halteres, tem alguns. Só falta mesmo a piscina. é. Pois é, Pois, Mas com o tempo virá. sim. exatamente. Vai vir, vai demorar, mas nós vamos bater tanto que a coisa vai ter que acontecer. Ah, isso vai. Isso vai. Bom, permite também o desporto fazer que varia a inclusão entre povos, a paz entre os povos, entre comunidades, entre diversas culturas a nível do mundo. Ou seja, vocês devem conhecer o maior evento esportivo do planeta, que é os Jogos Olímpicos, certo? Certo. Todos Então, estão sim. pelo desporto. Não, naquela altura em que 16 dias de competição, todos se gerem por uma única frase, que é o desporto em conjunto, certo? Uhum, Lá certo. não há religião, não há, não há, não há comunidades, é tudo desportista, todos comem na mesma mesa, todos têm a possibilidade de conviverem uns com os outros, ou seja, é uma verdadeira família do desporto, não é? E só o Uhum. desporto é que permite isso, convivermos uns com os outros, independentemente de onde viermos. Logicamente que o desporto também permite esta prática desportiva e, sobretudo, também o respeito pela natureza, não é? Certamente, numas caminhadas nós não vamos estar a deitar lixos para o chão ou quando estamos a fazer surf, não estamos a poluir as águas do mar, não é? Não é, Raul? Pois. Volta a trabalhar, eu acho. Ah, é? Pronto. Então Sim. vamos falarmos naquilo que eu há pouco disse, que é o maior evento desportivo e é onde está praticamente.
a base da Aqui, ética. Diz, David. Eu acho que é o David. Ó, David, tu estás no Príncipe ou em Santo Tomé? Ora, o David. oi, Oi. Olá, David. Ele estou com o sim, microfone sem. Ah, eu também me Santo Tomé. Ok, e depois eu não me estou a lembrar de ti, estava a ver que se estive contigo quando estive aí, não estive na formação, quando fui aí o ano passado, não. Não, não, não. Ok. Yeah. David, queres dizer alguma coisa, entretanto? Não, não, por enquanto ainda. Por enquanto eu vou só escutar, depois eu vou comentar alguma coisa aqui. Tá bem. Olha que eu vou perguntar-te, não vou esquecer de ti, hã? Olha lá ele. Ora bem, quando nós falamos nos valores e na construção destes valores, da forma de estar, os Jogos Olímpicos é o melhor exemplo que podemos dar de desporto com valores. Ou seja, é através deste movimento olímpico, que é os Jogos Olímpicos, que se constrói a amizade, o respeito e a excelência. O que é a excelência? É o darmos o nosso melhor. E é esta capacidade e estes valores que o treinador tem essa função de poder transmitir aos atletas que têm a seu cargo. De facto, os Jogos Olímpicos é a base para uma atitude ética e um fair play, ou seja, aquilo que nós queremos como desporto praticado como forma limpa, como forma ajustada, como forma digna. Ou seja, a coisa mais importante dos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar. Assim como a coisa mais importante na vida não é o triunfo, mas a luta. O essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem. Ou seja, a nossa capacidade de entrega, a nossa capacidade de, de responsabilidade perante o treino, a nossa capacidade de superar os obstáculos, isso tudo nos torna melhores ou torna-nos dignos de termos um desporto como nós queremos, de uma forma ética e com fair play. Ora bem, dentro do próprio Comitê Olímpico Internacional, o próprio treinador também já faz o seu juramento olímpico, ou seja, compromete-se a respeitar as regras e o compromisso com a ética durante esses Jogos Olímpicos. Já ouviram falar da Carta Olímpica? hum, Já não está aí o Jailker, é o único que podia ter ouvido na faculdade. Marinela, tu é enfermagem, não é? sim. A enfermagem Ora não. bem, eu agora deixei de compartilhar para falarmos aqui um bocadinho sobre esta questão do olimpismo e do movimento olímpico, que é isto da Carta Olímpica. Ora bem, vocês têm conhecimento que há os Jogos Olímpicos, certo? Que é de 4 em 4 anos, certo? Sim, certo. Que todos os atletas de todo o mundo participam num evento desportivo durante 16 dias na sua modalidade, certo? Certo. Pronto. Esses Jogos Olímpicos faz parte do movimento olímpico. E o que é o movimento olímpico? São todas as instituições do mundo, sejam elas atletas, árbitros, federações desportivas, comitês olímpicos nacionais, que, que procuram que as pessoas que vão participar tenham valores e que façam que o desporto fique ainda melhor. E como é que isso é feito? É através da Carta Olímpica. O que é a Carta Olímpica? É um manual, como fosse um livrinho, onde vem descrito todos os regulamentos e tudo o que é possível
fazer dentro dos Jogos Olímpicos. Está bem? Uhum. Percebido? Percebi. É como fosse um livro que fale, por exemplo, o atleta deve fazer isto, isto, isto e isto. O dirigente tem que fazer isto, isto e isto. Para quê? Para respeitar os valores da amizade, da solidariedade, do respeito, do fair play. Está bem? Uhum. Tá bom. Todas essas instituições que fazem esses regulamentos para respeitar os valores é que chamamos de movimento olímpico. Está bem? Uhum. É. Percebido? Percebi. E porquê é que falamos no movimento olímpico dentro da ética? Porque não é melhor exemplo de falarmos, não podemos falar de ética sem falarmos de Jogos Olímpicos, porque precisamente os Jogos Olímpicos é que nos contribuiu para esse valor ético do desporto. Está bem? Percebido? Sim, sim. Percebi. Mesmo? Certo. Uhum. Ora bem, agora, agora perdi-me. Espera Uhum. lá, agora perdi-me. Está aqui. Vou compartilhar outra vez. Isto já demos. Ainda vocês vão ser treinadores de algum atleta olímpico? Têm que ser de águas abertas, pelo menos, Nunca se sabe. nunca se sabe. Ora bem, pelo menos já vem aqui um bocadinho de conhecimento dos Jogos Olímpicos, tá? Então, quais são os 5 valores educativos do olimpismo ou do movimento olímpico? Temos a satisfação do esforço, aquilo que nos dá realmente alegria ao treinarmos e a fazermos as nossas em prol do desporto. O fair play, ou seja, o jogo limpo. Eu pratico o meu desporto e sei cumprir as regras tal como elas são. O respeito pelos outros, não só por mim, mas também pelos meus colegas de equipa e também pelos colegas adversários. A busca da excelência. O que é isto da excelência? É o procurar ainda superar-nos ainda mais dentro dos valores da ética e termos sempre este equilíbrio entre o nosso corpo e a nossa mente, que é muito importante. Está bem? Ora bem, isto realmente é o objetivo do movimento olímpico, é termos estes valores, porque já, como dizia, um dos presidentes do Comitê Olímpico Internacional diz: não basta cruzar a linha de chegada em primeiro lugar para ser campeão. Um campeão é mais do que um vencedor. Um campeão é alguém que respeita as regras, rejeita o doping e compete no espírito do jogo limpo. Ok? Ok. Eu- Sim. Dúvidas? Dúvidas? No meu caso, não tenho. Não tens? Não. Ora bem, eu vou passar isto. Existe o que é que, neste código de ética, eu depois posso-vos mandar isto tudo para vocês, está bem? Estes exemplos todos, o que é que o treinador tem que ser o exemplo, já falámos. O tal código do treinador também vos posso enviar. Ah, o compromisso com a ética no desporto, vocês podem criar isto também dentro do vosso clube. Mas agora digo-vos, vocês já tiveram aí a promoção da ética no desporto através do Plano Nacional de Ética. Souberam? Não.
Não, estes são muito novinhos. Eu São, 2018 para cá, eu não sei quantos anos tens, Marinela? Eu tenho 19. 19, era pequenina. pois, ok. Eu fui buscar isto, Rita. Desculpa lá. Eu vi esta imagem e gostei muito dela. Só devemos à história o que podemos acrescentar. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês só podem acrescentar algo novo à natação de Santo Tomé se vocês acreditarem e se vocês apostarem também nos valores éticos que a natação vos pode contribuir para a formação dos vossos atletas. E isto fica agora aqui um trabalho para o restinho do tempo. Como é que nós podemos construir uma escola de natação aí em Santo Tomé em que esteja sempre presente os valores? Quem quer começar? Marinela. Então formular a ideia. Eu não Desculpa, mas entendi eu a não entendi. pergunta. Por favor, Ora pode bem, repetir, por favor. então eu vou explicar mais uma vez. David, é o David, né? Imaginem que Sim, vocês sim, vão sim. agora criar uma escola de natação, mas querem construir uma escola de natação com valores, que seja ético, tá bem? Como é que nós vamos construir essa escola de natação em que a ética esteja sempre presente nos treinos, no dia a dia dos nossos atletas, depois nas competições? Como é que vamos formar os nossos atletas com base na ética? Como é que nós vamos construir este clube de natação com valores? Vamos fazer aqui um trabalho de grupo. Acredito que o primeiro passo, acredito que o primeiro Diz, eu acredito. Vocês são um povo mais simpático que eu já conheci. São tímidos. Aí, vamos. Eu acho que o primeiro passo, digamos assim, antes de começar, temos que esclarecer alguns objetivos, algumas regras e normas que os alunos devem cumprir de modo que possamos ter uma amizade plena, digamos assim. Sim, Porque nós somos pessoas diferentes, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua forma de ser, então temos que esclarecer alguns objetivos, algumas formas como que os alunos deviam ou devem agir. É, é uma das primeiras coisas. mas quando, Marinela, quando tu dizes da forma de agir, agir em treino e depois em competição, certo? Exatamente. Pronto. Mais ideias. Ok. Já, Ilker, não sai nada aí da caixa. A minha mão está no ar. Ah, fala, fala, Ah, pois homem. estava. Ah, sim, normalmente o treino, quando tem esse treino, os alunos precisam saber que todos estão lá com um objetivo de aprender. E se estão lá, é porque precisam de aprender alguma coisa. Caso não estariam lá, nem fariam parte do grupo. E precisa de ser solidário. Cada um precisa ter consciencializar que cada um aprende no seu tempo. E para isso tem que ter um espírito de solidariedade. Uhum, E por isso precisa primeiro estabelecer regras. Qualquer atividade precisa estabelecer regras. Claro, o professor também tem que ser exemplo. Regras de conduta que todos precisam ter. Mas sobre tudo é a solidariedade. Às vezes, quando eu falo nas aulas, sou como professor de educação física, eu falo que o que deve unir na aula é o amor. olha lá que Se bonito. todos tiverem amor um para o outro, outras qualidades saem. Empatia. Ok, às vezes acontece, já aconteceu, por exemplo, estamos a dar futebol, uma menina quer fazer passe, jogo para as meninas. Começa uma discussão, a gente acabou o treino, ok, vamos para aqui, o que que aconteceu? Como é que a gente resolve? Então, o professor tem que ter esse espírito tem que ser equilibrado, mas é empatia, solidariedade, respeito acima de tudo. Quem tem mais dificuldade, em vez de excluir, vamos puxar, tentar ajudá-la em conjunto, Uhum, trabalhando coletivo. E isso é bom para os alunos.
não só no treino, mas no dia a dia cotidiano, vão lidar com mesmas situações parecidas. Então, a Uhum. professora aproveita essas oportunidades para treiná-la, ajudá-las. Ah, também o treino só não é a parte prática, também tem a parte teórica, psicológica, com os alunos trabalhar, muitos alunos têm seus problemas, às vezes extravasam suas frustrações com outros, então o professor deve ser equilibrado. Ok, linguagens inapropriadas não pode, ok, se fizer, o que é que podemos fazer? Excluímos do treino? Se for exagero, uma coisa muito grave, excluímos, chamamos os pais. Os pais também devem fazer muito parte, como mostrou aqui nas aulas, na aula hoje. Os pais também têm um grande apoio também. O aluno tá com dificuldade de enturmar, chamamos os pais, como é que o pai pode ajudar em casa? Caso ele não consiga, temos que fazer outros modos, também não queremos excluir por completo, queremos ajudar sempre. Enfim, é falar muita coisa. Mas o ponto é um professor na aula aqui deve ter regras de conduta, todos devem saber trabalhar com o mesmo objetivo, estão lá para aprender, procurar ajudar um ao outro, ter respeito acima de tudo. É, eu não sei, já me perdi com o raciocínio, mas é muita coisa. A Solange tem mais coisa a falar, acredito eu. Aí, É de Mais. Solange, estás aí? Sim. Será que ela consegue ligar o microfone? Ok. É, Ah, ok. falamos a Fala o respeito David e de. depois é de Solange, então. É o David ou a Albertina? Já já falou muita coisa aqui. O que eu queria só acrescentar é, sobretudo, é o exemplo de professor para com os alunos. Isso é fundamental quanto a respeito da ética, porque os alunos têm a tendência muito de espelhar nos professores. Ele já aí que eu falo aqui de respeito. Agora, se um professor ele não tem respeito pelos alunos, claro que os alunos também não vão respeitar uns aos outros. Então, isso significa que o professor tem que ser o exemplo para que o aluno ele vai copiando e vai exercitando, vai fazendo com os colegas comunhão, como já aí que eu falo aqui, o amor, cultivando o amor no meio dos alunos. Isso é muito importante. Se o professor ele ensina e ele pratica isso e os alunos veem isso, isso vai ser fundamental e eles vão cultivando isso e vai tendo a ética, né? Vai cultivando isso e vai ser muito, muito, muito fundamental. O exemplo do professor é muito fundamental também. É isso. Boa. Obrigada, David. É de Solange, está com a mão no ar. É de Solange. Tens que desligar. Isso. Boa noite a todos. Olá, boa noite. É, falando sobre a ética, sobre o comentário há pouco de Jailker e o do Davi, uma das coisas que eu gosto de salientar, visto que o mar é um lugar grande, aberto, e as crianças têm tendências de querer dar-se melhor, né? Mostrar o que sabe. Uma das coisas que eu poderia até levar em conta desde o início da aula é trabalho em equipa. Um vai ajudando o outro ou um vai observando o outro. Pronto, eu tenho medo de mar, né? É real. E eu poderia até perder esse foco de conseguir concentrar em todos os alunos e proteger todos eles. Uma Uhum. forma de ajudar a mim e ajudar esses mesmos alunos, eu enfatizaria sempre o trabalho em equipa. Um poderia focar no outro, observar o outro e ajudar rápido se tiver algum perigo. Então, desde o início, se a gente trabalhasse assim, eu não iria estar relaxada ou distraída, eu iria estar focada nos alunos, mas eu estaria tão, mas tão tranquila de saber que eu tenho outros alunos que podem fazer esse trabalho também. De um, conseguir observar o outro durante a aula e saber se ele está em perigo, se está passando mal, ok, então. Visto que mar é um lugar aberto em que alunos pode, tipo, desaparecer do momento, perder-nos de vista. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Mais. Agora uma pergunta. Vocês dariam sempre essas regras ou transmitiam esses valores antes de começarem o treino, durante ou no final de cada treino?
Na vossa perspectiva, o que é que vocês acham que era melhor? Diz, Solange, diz. No meu caso, como professora de educação física e a trabalhar com miúdos bem novos, normalmente eu faço isso no início e volto a repetir no final. Se alguma Boa. coisa aconteceu mal durante a aula, eu vou frisar várias vezes durante a aula e no final reunir com todos e tocar no assunto para fazê-los entender. Mas sempre no início, sempre. Eles não devem esquecer disso, não devem esquecer daquilo, que é muito importante isso, importante aquilo. Eles vão levar isso durante a aula. Se alguma coisa acontecer mal, quando a gente reunir no final, momento de conversar, um resumo da aula, a gente ainda toca no assunto para ver o que que aconteceu, por que que isso aconteceu, como melhorar. Então, Uhum. normalmente faço assim. Boa. Já ele, cara. Sim, eu assino embaixo o que a Solange falou. Normalmente é muito bom fazer no início, como se diz, uma oração dos Uhum. lembretes, dos valores que são necessários. E no fim também voltar a lembrar, mas no fim lembra-se em forma de elogio, elogiar. Às vezes o que marca aluno não é o treino, mas a parte final do treino é que marca muitos alunos. Às vezes o treino não correu bem, não consigo, mas a forma como o professor elogia no fim o esforço de cada um, e lembrete por cada um esforçar em cumprir a ética, ou melhor, as regras, né? O Uhum. professor pediu que seria bom para eles, por elogiar, mesmo não fazendo bem, mas elogiar esse povo incentivado a fazer, a continuarem a respeitar essas regras, é uma forma também de ajudá-los a enfatizar para eles bem a importância de continuarem, né, a mostrar esses mesmos valores. Ok, obrigada. Mais opiniões? Eu concordo plenamente com os dois meus colegas que falaram muito bem, e no início e no final. Final porque a tendência é que muitas das vezes o aluno chega no meio da aula já. Então, muitas das vezes, o valor que vai ser já no início, eles não apanham. Então, muitas das vezes, eles vão apanhar no final. Então, seria muito bom, ou é muito bom também, repetir no final, de uma forma a eles apanharem aquilo que foi falado, foi dito desde o início, tendo em conta que muitos não, muitas das vezes, por algumas razões, atrasam e acabam chegar tarde. Então, é bom dar no início e no final. Eu concordo plenamente com essa ideia. Obrigada, David. Agora vou dizer, perguntar-vos uma. Na vossa opinião, quando nós construirmos esse clube de natação, essa equipa, no início da época, ou seja, quando começarmos a dar os treinos, acham importante reunirmos com os pais e mostrarmos os nosso código que, entretanto, fizemos no clube, dar conhecimento aos pais, fazer ver que é importante transmitir estes valores no desporto e também é bom também transmitir esses valores em casa. Acham que era importante. Veem isso como uma prioridade dentro do vosso clube ou na vossa realidade não era assim tão importante? Vai, de Solange, mulheres à frente, anda lá, vamos lá. Eu diria que, assim como o Joel que falou sobre incluir os pais, informar bem os pais, deixar eles estar dentro do assunto para ajudar os filhos em casa, eu diria que seria uma ótima ideia, seria um excelente motivo de fazer isso. Porque nas escolas, normalmente, isso é específico num professor, né? O diretor da sala tem aquela responsabilidade de fazer uma reunião com os pais e passar os pais a informação sobre o regulamento da escola. E qual é o objetivo? É, para além do aluno se informar na escola sobre o regulamento, os pais terem isso bem em mente. Antes mesmo de o aluno sair de casa, o pai já sabe. Ah, ele não pode vir de calção, ah, ele não pode vir de chinelo, ah, ele não pode vir disso, daquilo. Quando os pais estão bem informados, ajuda a direção e o professor a trabalhar bem. Não temos que suspender um aluno, dar castigo, porque o pai já está ajudando em casa. Então, assim como esse regulamento da escola é passado para os pais na escola como uma forma de informar melhor os pais, seria muito bom informar os encarregados de educação dos alunos que fazem parte
do clube, porque só assim a gente teria uma grande ajuda dos pais em casa antes mesmo de vir para a escola, vir para um treino, porque normalmente os pais têm esse trabalho, fazem assim suave, de ensinar filhos de uma forma tão suave essas mesmas ética em casa. E ajuda quando os filhos já vêm informado e os lembretes do professor aí vai ajudar melhor. Obrigada. Mais opiniões? As pessoas têm toda a Solange, razão, né? Vai já, Ilka. Sim, Davi, Depois deixa eu fala o dizer. David. Ok. Sim, os pais são. O treinador deve ver os pais como os colaboradores. Os pais, até certo ponto, têm mais autoridade sobre os alunos, que são seus filhos, do que próprios pais. Às vezes, o professor pode tentar enfatizar, ou vamos tentar imaginar. Estamos numa sociedade em que a educação dos pais para os filhos são muito liberais. Os pais são muito permissivos, permite os filhos fazer muita coisa, permite uma linguagem muito adulta, muito pesada com os pais. Os pais permitem, mas um professor, um treinador, ele não vai admitir. Às vezes ele impõe a sua maneira de pensar, que é melhor e é assim que os alunos devem seguir. Mas às vezes, muitas vezes, os pais já permitiam os filhos serem muito liberais, não concorda. Aí sim, o professor deve ter aquela capacidade de falar com os pais, ok, aqui tem regras, ele tem que seguir. Quais são as regras? É isso, isso. O pai pode ajudar, falar com ele caso ele tenha dificuldade. Então, os pais tornam um grande colaborador. Os pais, quando os pais entendem, e os professores também enturmam os pais. Isso facilita muitas vezes, às vezes, eu vou dar casos reais. Alguns alunos moram distante do treino, moram distantes. Muitas vezes o pai não tem deslocar, ou melhor, algumas federações, como por exemplo atletismo, alguns atletas moram distantes e o treinador é que custeia a ida e a volta dos alunos. Mas quando os pais enturmam, os pais se sentem motivados a colaborar e quando os pais entendem por que que os filhos fazem isso. Então, enturmar os pais pode ser, ajudar bastante nos atletas, também na natação. Boa. Era o David também que queria falar, não era? sim, sim. Olha, eu só estou aqui para assinar, na verdade, assinei embaixo, porque aquilo que eles estão a dizer plenamente fundamental ter a presença dos pais, fazer os pais saberem, porque isso facilita muito a vida do professor quanto a respeito de qualquer tipo de atividade que irá ser realizado. Entretanto, com a presença dos pais, com a informação dos pais a respeito de tudo isso aqui, olha, é muito bom, né? Como Jair falou, muito bem, e também Solange, muito bem falado. Então, muito bom nós envolvemos os pais, sim, para que eles estejam dentro do assunto, e independentemente de regras, ou independentemente de aquilo que o professor vai tomar medida drástica, alguma coisa por acontecer, mas já os pais já estão dentro do assunto, então isso facilita muito, né, a vida dos professores. Então, está certíssimo envolver os pais. Obrigada, David. Tiago, olá. Olá, boa noite. Ouviste desde o início, Tiago? Como é que estás? Não, eu estou bem. Acabei de entrar agora. Só agora a energia veio. Oh, mas pronto, mas está gravado. Mas não te preocupes, está bem? Ficou gravada a nossa aula e depois, quando tiveres tempinho, vês e revês, está bem? Ok, obrigado. Mas olha, mas ouviste esta última parte, não viste? A pergunta foi: nós vamos, imagina que vais criar uma escola de natação, certo? E então, é assim que nós queremos, não é, Tiago? Abrir uma escola aí de Exato. natação. Pronto. E então, uma das prioridades é formar os nossos alunos pela ética desportiva. E quais eram algumas ideias que tu poderias ter para desenvolver dentro dos teus alunos a ética, os valores, como o respeito, a solidariedade, a amizade, se devemos incluir os pais ou não nesse processo? Era isto que estávamos a falar.
Agora vou ter que pensar, né? Ó, Tiago, Sim. olha que tu tens uma responsabilidade aqui grande, que o Tiago é ali o nosso coordenador da formação em Santo Tomé. Ah, é? É, Ah, como é que, Tiago. pensa Hã? lá como é que tu pões esta gente no sítio? Às vezes lá no grupo do WhatsApp. Bem, bom, o que nós fizemos agora, por exemplo, nós começamos a distribuir fichas de inscrição para poder organizar muito bem o clube. E Sim. uma das coisas que fizemos foi deixar que, pelo menos os que forem menor de idade, vão levar a ficha para casa, dar aos pais para preencherem, como já foi dito aqui, né, para os pais terem conhecimento de por que todos os sábados os alunos vão às aulas e também fazer acompanhar com os alunos um regulamento onde vai ter lá as regras que o aluno precisa obedecer para continuar dentro da escola de natação, que regras ele precisa obedecer em relação ao comportamento com os professores, com os outros alunos, em relação com a segurança, quando ele chega à aula, o que que ele deve fazer, ele deve esperar os professores, depois entrar na água, não entrar sem autorização dos professores. Então, essas regras iriam muito bem estabelecer um certo comportamento correto dentro da escola de natação. E é isso que nós fizemos. Muito bem. Ai, então, Estamos teus a sentir. parabéns. Eles têm que, pelo menos o pessoal que está aqui da cidade, tem todo o potencial. Os do Sul é mais complicado porque estão bastante mais isolados. E Uhum, é uma outra situação. É de Solange, é de Santana, que é uma zona ali, eu vou chamar do meio, mas não é bem no meio, que é mais perto da cidade, mas também está ali um bocadinho mais isolada, mas tem um mar maravilhoso que pode uhum, explorar. Eu vejo aqui mais dificuldade para a escola, Teresa, vejo mais o sul mesmo, porque a uhum. perceber-se que aqui na cidade eles já têm uma educação e uma formação muito mais, digamos, já estão mais enquadrados. Sim. O Sul é uma outra realidade no país, eu acho. Se eu estiver a dizer asneira, vocês digam. O Sul ainda está muito isolado, até porque a estrada para lá é péssima, portanto é Uhum. tudo muito mais complicado lá no Sul. É uma desigualdade muito grande em relação à cidade. E não sei depois também outras partes, porque eu só fui até Neves, mas Neves para baixo, depois do outro lado da ilha, não sei se será também complicado. Uhum. Mas eles na cidade têm todo o potencial e o Tiago agora estava aqui a falar no que é que já tem feito, que é muito bom. A Marinela é nadadora e portanto, eles têm toda a potencialidade para conseguirem criar uma escola de natação lá no mar. Têm toda a potencialidade para virem a criar a cena dos Salvadores das Praias, que agora a Marginal está a ser requalificada, a Marginal toda de Santo Meio e Príncipe. Boa. Nós tivemos reunião com a empresa que está a requalificar a Marginal. Eventualmente vai ser preciso nadadores salvadores. A mesma Ilha do Príncipe também vai precisar de nadadores salvadores. Isto tem que começar por algum lado. E acho que Claro. eles, olha, aproveito para lhes dar os parabéns a eles que estão aqui, todos eles, porque isto não tem sido um processo nada fácil de Uhum. dar as aulas da formação. E acho que agora, quando formos lá todos, vai ser quase personal trainer, quase um professor para cada aluno, para ver se conseguimos numa semana pelo menos pegar nas bases todas e explicar-lhes de facto como é que as coisas funcionam para eles conseguirem aquilo que o mundo todo consegue, que é aprender a nadar e ensinar a nadar. E que lá de facto em Santo Tomé tirarem-nos a piscina, não é? É isso é. E olha, e será uma satisfação para nós, um dia, quando formos ver na televisão os Jogos Olímpicos, eles serem treinadores de um atleta olímpico. Tenho a certeza que sim, que vai acontecer, pelo menos Sim, vão ter uma escola de natação, acho que sim. Estão todos de parabéns, não é fácil ter esta formação ao longe. Eu sei sim. porque já estive aí em Santo Tomé, chegar de um dia depois, em Santo Tomé é tudo muito mais cansativo, porque o calor é exagerado e a umidade. E eu, quando estava lá, passava um dia inteiro às 5 da tarde, já não me aguentava de pé. Portanto, sei que é Uhum. difícil eles chegarem a casa e estarem a ligar os telemóveis e estarem a ouvir durante 2 horas isto aqui. É muito mais Sim. fácil lá, sem dúvida que é muito mais fácil lá. Mas pronto, é sim, era importante esta parte, é importante, está a ser importante. Uhum. Uhum. E agradecer-te também, Teresa, por este contributo aqui da parte da ética, porque acho que é Sim, por aí que começa um clube de natação. É precisamente por sim, aí, é precisamente pelo sim. regulamento. É Uhum. precisamente por aí, isso é a base.
que permita à gestão depois implementar as escolas, não é? Isso é. Claro que É, e já que assim, é assim, é, já que diz, é assim, já que a professora Teresa estava a falar da ética, eu gostaria de, num outro momento, né? Não pode ser hoje, partilhar, posso enviar para a professora Rita o nosso regulamento para poder analisar, ver se tem olha, alguma coisa que boa, falta, alguma coisa que precisa acrescentar. Força. Então, está bem. Tu Manda mandas-me e eu já, mando, eu ótimo. mando para a Teresa, está bem? está Para ela dar uma bem, vista de Ok, olhos. está bem. E aquilo que for necessário da minha parte, terei todo o gosto em vos enviar. Mando para a Rita e depois ela manda para vocês. Está bom. Está Ou bem? pomos em contacto. Está bem. Perfeito. ok. Está Maravilha. bem? Olha, gostei muito deste Uhum. bocadinho. Aí Solange queria falar alguma coisa, desculpa. Ed, Não, eu só estava a parabenizar a ideia de Tiago. é, Ah, ok, o Tiago tem muito trabalho pela ok. frente. Muito trabalho pela frente. O Tiago já ele quer. O Tiago está a dar uma grande ajuda ao projeto. Na verdade, está a ser quase a Rita em Santo Tomé é o Tiago, não é? E tem sido muito importante e acho que a ideia depois, Teresa, e já sabes qual é, todos vocês sabem qual é, daqui a um ano, se isto for até 2027, digamos que se conseguimos que isto vá até 2027, é eles depois acompanharmos durante 2 ou 3 anos e eles que depois andarem para a frente sozinhos. Frente. É não serem dependentes de ninguém, mas de facto terem direito àquilo que têm direito e que vem de facto na parte dos Jogos Olímpicos, que é terem direito a participar também, que nem isso conseguem porque não têm piscina para poder treinar um atleta para participar. Uhum. E vamos lá. E vamos lá. Olha, gostei muito. Obrigada por vocês Ok. estarem aqui. Confesso que eu sou uma apaixonada por São Tomé. Não me digam porquê, mas sou. E abracei esta causa Ok. desde a primeira hora, quando a Rita me convidou para estar aqui com vocês. Gostei muito. Pode ser que algum dia esteja aí com vocês presencialmente e para vos dar um grande abraço. De certeza que sim, Teresa. Sim, está bem? Ok. Olha, espero que ter conseguido atingir aquilo que era o objetivo da ética e qualquer coisa estou aqui presente com vocês. Está bem? Gostei Obrigada, muito. Ok. Teresa. Muito Obrigada. obrigada. Também Obrigada a agradecido. todos. Obrigada. Tchau. Ok, ficam Tchau, bem. tchau. Oh, Obrigada. peraí, Tchau, peraí, tchau. meninos, Beijo, meninos, antes de desligarem, alto, peraí, calma, estágio, que eu já estive a falar com os outros, ok? Antes de desligarem, o estágio que vocês vão fazer, e vou-vos pedir que vocês peguem num bloco de papel reciclado, o que for. A partir de dezembro, escolham uma pessoa de família, não interessa quem seja, se tem 70 anos, 80 ou 3, ok? Escolham uma pessoa ou duas, no máximo três, mas eu acho que vocês vão ter dificuldade em arranjar uma ou duas. Ah, comecem a ir para dentro do mar, porque eu sei que agora está bom, e sei mesmo porque está bom. 2 vezes por semana, se não conseguirem as duas, uma vez por semana, mas uma coisa direitinha que seja, a ideia de terem um aluno por vossa conta, uma ou 2 vezes por semana, é precisamente vocês combinarem horários certos com esse aluno. Ou seja, não podem na segunda, combinam na terça, mas têm que tentar, estar com eles uma ou 2 vezes por semana, escreverem nesse bloco quem é a pessoa, quantos anos tem, fazerem o diagnóstico. Ou seja, primeiro dia que ele vai para dentro da água, vocês vão olhar para ele e vão escrever o que é que ele sabe fazer. Se ele consegue dar cambalhotas, eu depois vou mandar isso direitinho. Uma grelha tipo. Se dá cambalhotas, se bate pernas de crawl, se consegue flutuar, se consegue nadar, como é que ele nada, se nada a cão, assim a esgravatar, se faz bolinhas. Vocês vão escrever tudo e depois vão escolher o que é que vão trabalhar. O que é que vão trabalhar. E vão escrever nesse caderninho, nesse mesmo caderninho, cada aula, na meia hora só de aula, só meia hora. Nessa aula, o que é que fizeram? Eu fiz corrida, bati pernas, corri na água de um lado para o outro, eu pratiquei bolinhas durante 5 minutos. A unidade que vocês podem utilizar é o tempo, ou então aquilo que já vos expliquei também e que as pessoas têm dito, criar referências visuais na praia, na areia, que delimitem uma distância. Hum? Mas o mais importante é que em dezembro comecem a trabalhar essas pessoas, que é para quando nós formos aí em fevereiro, março, que é no fim de fevereiro, início de março, podermos pegar nesses caderninhos,
olhar para esses caderninhos e eu tenho a certeza absoluta que vai ser muito mais fácil para nós e para vocês. Aquelas dúvidas que tu tens do planeamento, Tiago, e eu não me esqueci de mandar e vou enviar, ok? Hoje é que me esqueci de levar a pena para o trabalho. Aquela vossa dificuldade em elaborar um plano de aula para natação, como nós estamos a fazer a formação assim à distância, se calhar vamos fazer um bocadinho ao contrário. Vocês vão fazer o plano de aula e quando nós chegarmos aí, vamos olhar para ele e vamos falar convosco sobre isso, ok? Ok, tá Ok. bem. Pronto. Opá, não é muito difícil. Uhum. Se não conseguirem as duas vezes uma vez, mas o que é importante é cada um ter um aluno só vosso, ok? Só vosso. Um aluno só vosso, específico, que é aquela pessoa e que se vai comprometer dezembro, janeiro e fevereiro a fazer aulas convosco. E é sempre a mesma pessoa, ok? Tá bem. Há dúvidas disto? Eu não tenho dúvidas, eu Ok. já entendi. Tá? Tá? Nós vamos aí. Vamos mesmo aí. Já está tudo a andar para a frente, ok? Ok. Vão ter que nadar à chuva outra vez. No, Então vá. no. Teresa, muito obrigada. Um beijinho grande e um bom jantar Obrigada. a todos. Olha, espero ter conseguido aquilo que tu querias. Conseguiste, sim, senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, amigos. Beijinhos. Ok, Tchau, bom fiquem Beijinho. jantar. bem. Tchau. Tchau, tchau. Beijinho.